Muito bem, então vamos aqui alguns informes rápidos. Pessoal, lembrar que temos cursos online todos os dias na casa e presencialmente nas quintas e sábados. Na quinta, o curso de Paulo e Estevão começa às 16 horas e os demais às 16h30. Vocês podem fazer as suas matrículas na recepção da casa. Informando também ainda sobre cursos, que na próxima semana, dia 14 de março, iniciam os cursos sobre Joana de Ângeles, presencialmente aqui na casa, no sábado, a partir das 15h30, também podem fazer suas inscrições na secretaria. Muito bem, dados os recados, vou passar aqui para a Adriana, que vai fazer a página de preparo. Boa tarde a todos. Não sei se ele falou, mas se a gente puder verificar o celular para ver se está no silencioso, ou por favor, tá? A página de hoje é do livro Bênção de Paz, é um livro que o Chico Xavier escreveu com a psicografia do Emmanuel, e a página se chama Atentai, vós que ouvis. Frequentemente lastimamos enganos de que somos vítimas ou deploramos obstáculos com que não contávamos, absolutamente desvinculados de advertências edificantes que nos enriquecem a alma. Esperamos que amigos nos evitem aborrecimentos e instrutores nos garantam o passo. As leis que nos regem, contudo, se expressam por evolução, crescimento, disciplina e responsabilidade. Uma criança, nos primeiros tempos da experiência física, de certo contará com o amparo materno ou com o auxílio de pajens dedicados, a fim de equilibrar-se nos próprios pés. Todavia, o tempo desenvolver-lhe-á entendimento e forma, situando-a na idade da razão. Chegada a esse ponto, a criatura já não pode refugiar-se no regaço alheio para obter apoio e condução. Colocada entre adultos que gravitam em torno de interesses variados, é compelida a defrontar-se com os problemas que lhe digam respeito, de modo a resolvê-los com vistas à própria sublimação espiritual. Imperioso dessa forma, que não se renda culto à desatenção nos caminhos da vida. Nos menores e maiores acontecimentos do cotidiano, é preciso saibamos analisar, de raciocínio sereno, que sugestões edificantes à fé nos proporciona ou que lições vivas a experiência nos traz. Imaginemos alguém atravessando a via pública sem a menor consideração para com os avisos do trânsito, ou contraindo dívidas sem a mínima ideia de que responderá pelos próprios atos. Claramente que, por fim, esbarrará com desastre e insolvência. Assim também na vida moral. Ninguém vive acertadamente sem ponderação, equilíbrio, discernimento, autoexame. Reflitamos em nossos compromissos, deveres, tarefas, necessidades, para que nos premunamos contra disparate e imprudência. Jesus foi persuasivo, exortando-nos pelos apontamentos de Marcos: atentai, vós que ouvis. E assim, Mestre Jesus, após essa leitura, para que nós fiquemos atentos aos nossos comportamentos, aos nossos atos, nós te agradecemos. Agradecemos a oportunidade de estarmos mais um dia reunidos nessa casa, que nos oportuniza a vontade de continuar crescendo, de continuar aprendendo, de continuar seguindo os seus passos, tendo a liberdade, o livre-arbítrio para escolher, mas sabendo, Senhor, que dessas escolhas dependerão os nossos sofrimentos ou as nossas alegrias. Que nós possamos, nesse momento, envolver o nosso amigo, o Ricardo, que estudou, que preparou sua palestra, e hoje vai nos trazer a palavra que precisamos ouvir no dia de hoje. Sendo assim,
Agradecidos estamos e pedimos a permissão dos benfeitores da nossa casa, do Mestre Jesus e de Deus nosso Pai, para darmos por iniciado o trabalho aqui do salão. Que assim seja, graças a Deus. Na hora que eu estava falando, o negócio começou a falar sozinho, vocês viram, né? Enfim, desculpem aí, mas essa tá de inteligência artificial. Bom, a gente está com um amigo aqui, companheiro, né, de doutrina, Ricardo Azevedo. Ele vai falar sobre as semelhanças físicas e morais. E ele vai se basear no Livro dos Espíritos entre as perguntas 213 e 217. Boas vibrações e até 17h50 estamos aqui. Obrigado. Boa tarde, pessoal. É sempre bom cumprir uma distância longa até chegar até aqui, porque o acolhimento que nós experimentamos é sempre muito maior do que o cansaço físico. Cansaço físico, uma noite de sono, um banho gostoso, renova, não é? Então é sempre bom estar presente na vibração de uma casa espírita séria, de uma casa espírita que prioriza principalmente o estudo, né? Então hoje nós vamos falar sobre semelhanças físicas e morais. Durante a leitura da página que a nossa irmã leu, uma frase, não sei se falou bem alto a cada um de vocês, mas a mim falou bem alto. Atentai, vós que ouvis. Palavras de Jesus. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele passou uma série de informações, uma série de procedimentos do dia a dia mesmo, né? Muito maior do que nós imaginamos. Procedimentos que permeiam a nossa vida cotidiana e não nos damos conta. Quando ele fez o Sermão do Monte, ele provocou naquele Sermão do Monte vamos dizer assim, uma reviravolta no pensamento que priorizava a relação das criaturas naquela ocasião. Qual era o procedimento correto naquela ocasião? Perante ao amigo, era amar o amigo, prover o amigo com os sentimentos melhores que nós temos, e ao inimigo? Nada. Se possível, a morte. Era um pensamento que priorizava naquela ocasião. Aí vem Jesus e fala assim, olha, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Até hoje, essa orientação mexe com a gente. Não sei vocês, mas eu me sinto incomodado, porque nós temos que ajustar o nosso comportamento, o nosso pensamento a essa orientação, que deve permear cada hora das 24 horas de um dia. Não é fácil. Não é fácil. Então, na época de Jesus, como agora, devotar um ódio ferrenho aos inimigos era perfeitamente normal. Havia um marceneiro e ele construía casas de madeira naquela época. Quem ajudava esse marceneiro? Seu filho de 12 anos. 3 centuriões romanos chegam e, pelo simples fato de não gostar do marceneiro, assassinam, matam aquele homem em pleno exercício da sua profissão na frente de um filho de 12 anos. Qual o sentimento desse menino? Esse menino vai se tornar, ao longo da história, um dos maiores opositores do Império Romano à época. E ele fica ao lado de Jesus no famoso julgamento. Era Barrabás.
aquele julgamento, a partir daquele julgamento, Barrabás não foi mais o mesmo. Porque Jesus é condenado, nós sabemos, é levado ao Calvário, mas antes ele passa por trás de Barrabás e eles se entreolham. E ele mesmo fala: eu nunca mais fui o mesmo depois daquele olhar. Mas muito antes desse acontecimento, Jesus traz no monte uma série de procedimentos, as bem-aventuranças, em que Emmanuel, no livro Refúgio, lá no texto 9, vai dizer para a gente que as bem-aventuranças traduzem atitudes da consciência e gestos do coração. Consciência e coração, inteligência e sentimento. E Mestre Kardec, no livro A Gênese, no primeiro capítulo, Fundamentos da Revelação Espírita, vai falar para todos nós que o primeiro desenvolvimento é o da inteligência e o depois é o da moral. Como se fosse assim: primeiro precisamos desenvolver a inteligência, para com a inteligência desenvolvida, podemos identificar a nossa posição moral e melhorá-la. As bem-aventuranças traduzem atitudes da consciência e gestos do coração. Emmanuel continua. Ele diz assim: porque só no coração e na consciência é que se fundamentam os alicerces do glorioso reino de Deus. Nós ouvimos falar muito em reino de Deus. Mas o que vem a ser o reino de Deus? Será que alguém aqui conhece o reino de Deus? Eu não conheço. Mas o que vem a ser o reino de Deus? O próprio Cristo, no seu planejamento, que nós experimentamos e observamos nas obras, principalmente no livro A Caminho da Luz, um planejamento muito, vamos dizer assim, muito minucioso, com um objetivo que é a evolução de cada um de nós. E Emmanuel vai dizer para nós que nós temos um compromisso com a harmonia cósmica. Já pararam para pensar? Nós temos um compromisso com a harmonia cósmica. Significa dizer que toda vez que eu emito um pensamento não lá muito bom, esse pensamento prossegue e vai encontrar quem gosta ou quem vai gostar de ouvir essa música. Vale para pensamentos bons e para pensamentos não tão bons. Nós precisamos construir uma casa. Eu preciso de um tijolo forte para que a minha casa dure muito tempo. Ou posso colocar um tijolo fraco, temporário. É a nossa escolha. É a nossa escolha. Qual o tijolinho que nós vamos colocar na construção da harmonia cósmica? E essa harmonia cósmica nós podemos entender como o reino de Deus. Para que toda essa movimentação? Para que todo esse trabalho? Por que Jesus resolveu construir um planeta? Por que Deus resolveu contratar, entre aspas, Jesus e sua construtora para a edificação de um planeta? Para abrigar espíritos rebeldes à lei de Deus. Sabe quem fala isso? O próprio Cristo. Livro Há 2000 anos, capítulo O Messias de Nazaré. O encontro dele com o senador. Eu, no outro dia, estava até vendo o vídeo feito por inteligência artificial do encontro dos dois, uma coisa lindíssima. Lindíssima. E num determinado momento, Jesus fala para o senador:
pastor das almas humanas desde a formação desse mundo. Ele é pastor das almas humanas desde a formação do planeta. Venho unindo as ovelhas desgarradas de meu Pai, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reino de Deus. Jesus forma um planeta para abrigar cada um de nós, ovelhas desgarradas de Deus, espíritos rebeldes à lei de Deus. Aí vocês devem estar pensando assim: o que isso tem a ver com semelhança física e moral? Nós vamos chegar lá. Mas não podemos deixar de esquecer que um desses roteiros para alcançar a harmonia cósmica e contribuir para a harmonia cósmica, amar os vossos inimigos, orar por quem vos persegue. É um deles. É um deles. E mais, Jesus investiu em cada um de nós. Ele investiu em cada um de nós. Como é que a gente vai perceber esse investimento dele na nossa direção? Está aqui no livro de Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus. As Escrituras Sagradas vão falar que Jesus, na cruz, antes de desencarnar, ele fala a famosa frase: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Lembram disso? Amélia Rodrigues foi mais além. Diz que nos estertores da vida física de Jesus, ele recebe a visita de 3 espíritos, cada um com a sua representatividade. Ele recebe ao lado o espírito que representa a fé. E esse espírito chega para Jesus, imagina, ele na cruz, pregado na cruz, vai conversar com o espírito que representa a fé. Nós queríamos sair dali o mais rápido possível, mas ele não. É a visão de um espírito elevado. Eu uso um corpo, mas eu não sou o corpo. Aí o espírito representante da fé chega para Jesus e fala: Mestre, eu trabalhei muito por aqui, mas o pessoal não quer me ouvir. Eu quero voltar com o Senhor. Sabe o que Jesus disse? Nada. Ficou calado. Ele sabia que depois viria um outro espírito, o representante da esperança, que falou a mesma coisa. Mestre, eu tenho influenciado, falado para esse povo sobre a esperança, mas eles não ouvem. Eu estou cansado. Eu quero ir embora. Posso ir consigo? Sabe o que Jesus fala? Nada. Chega o espírito representante da caridade e fala a mesma coisa. E Jesus não fala nada. Até que chega um espírito muito luminoso, o representante da misericórdia, que engloba a fé, a esperança e a caridade. Chega e não fala nada. E Jesus se dirige a ele: leve-os com você, porque o povo daqui da terra precisa de vocês muito mais do que eu. Leve-os, trabalhem. A partir desse momento, ele se dirige a Deus e fala: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Está consumado. Entrego o meu espírito ao Senhor. E Jesus desencarna. Até no desencarne,
ele lutou e luta por nós. Isto é um investimento dele na nossa direção. Mas nós, ainda bem, vamos dizer assim, com bastante dificuldade para entender isso, com bastante dificuldade para processar essas informações, com bastante dificuldade de amar o inimigo, orar para quem nos persegue, é difícil. Ainda trilhamos um caminho contrário. Tem um outro livro ali, de Amélia Domingues Soler, um belíssimo livro chamado 15 Vidas Passadas. Eu abri que volta e meia a cabeça esquece um pouco, mas dá para lembrar. Amália Domingues Soler, naquele livro, ela relata que recebeu cartas de várias pessoas da Espanha, a terra dela. E ela lia as cartas, submetia as cartas ao seu guia espiritual, ele fazia um comentário sobre cada carta, e com esse arcabouço, com essa informação, ela formou um belíssimo livro de exemplos, 15 Vidas Passadas. E nesse livro tem um capítulo que fala de uma menina de 13 anos. Lembra Jesus na cruz? Nós falamos ainda há pouco sobre a fé, o espírito da fé, o espírito da esperança e o espírito da caridade. Agora vamos lá para a Espanha. Essa menina de 13 anos, surda, muda, com idiotia mental e paralisada, tetraplégica. 13 anos. 9 anos ela permaneceu internada num sanatório. Sabe quem ia visitá-la? O avô. O avô destinava a ela um carinho imenso. O avô declarou que quer tê-la ao lado dele. Eu preciso dela ao meu lado. Isso condoeu Dona Amália Domingues Soler. E ela foi buscar no relato por quê. E volta ao passado. E o guia espiritual explica. Um homem terrível, assassino, assaltante, muito atraente, trocou olhares com uma jovem cristã, católica, e ela se apaixonou por ele. E ela se juntou a ele. Sabe qual era a tarefa dele, o trabalho dele? Assaltar, pilhar, matar. Só que antes de executar a sua tarefa profissional, ela fazia orações na direção dele e fazia sermãos. Não faz isso, esquece isso. O que movia ela? O amor. O amor movia aquela moça. Ele, cansado daquilo, decide matá-la. A empurra do penhasco e ela desencarna. Tempos depois, num confronto com a polícia, é ele que desencarna. Sabe quem vai recebê-lo no plano espiritual? Ela. Ela vai acolhê-lo no plano espiritual. O guia espiritual de Dona Amélia Soler diz que o bandido de ontem é a menina paralisada, surda, muda e com deficiência mental. A moça cristã de ontem é o avô. E todo dia, à noite, o avô vai ao ouvido da neta e diz o seguinte: tenha coragem de pagar suas contas. Você errou muito. Mas tem a eternidade para se regenerar. Eu estarei com você. Não o deixarei sozinho. Serei sua mãe, sua irmã,
sua esposa, sua filha. Eu me enlaçarei em você através de todos os parentescos aqui na terra. Também no mundo espiritual. Serei a sua estrela guia para orientá-lo sempre no caminho da luz e da verdade. O que somos nós sem o amor? O que seria de nós, o que seria de cada um de nós sem o amor? Nós todos estamos aqui agora por amor. Por amor a alguém que ficou. Por amor a alguém que está no plano espiritual. Por amor a nós, sem traduzir egoísmo. Nós estamos aqui por amor. O teto desta casa foi formado por amor. O que seria do homem sem amor? Não é à toa que Paulo, na sua famosa frase, o amor cobre a multidão de pecados. E nós observamos no relato trazido por Dona Amália Domingos Soler exatamente isso. O que seria desse espírito sem o amor? E mais, nós não fazemos ideia. Muitas vezes cruzamos com pessoas, temos do nosso lado outras pessoas e achamos que tudo é fortuito. Ninguém cruza o nosso caminho por acaso. E nós não entramos na vida de alguém sem razão nenhuma. Significa dizer que todos nós estamos entrelaçados. Com que objetivo? Harmonia cósmica. Na semana retrasada, eu estava fazendo uma pesquisa para um estudo do livro A Gênese e me deparei com um teorema científico que eu olhei, li, reli, tornei a ler, não entendi nada, voltei para tentar entender, entendi mais ou menos e fiquei espantado. Fiquei espantado. É o teorema de John Stuart Bell, publicado na revista Physics, em 1965. Ele diz que se nós pegássemos uma molécula de qualquer substância e começasse a dividir, pegar pedaços cada vez menores dessas moléculas, sobraria um átomo e seus elétrons. E mesmo assim, tiraríamos os elétrons. E os elétrons ficariam fora da sua influência do átomo. Muito bem. Pegamos um elétron e sobre aquele elétron nós incidiríamos uma ação magnética a ponto de a sua rotação ser alterada. Sabe o que vai acontecer com os outros elétrons? Eles vão mudar de rotação também. Quando nós entramos num passe de cura, na sala de um passe de cura, nós saímos bem curados por uma ação magnética. Quando emitimos um pensamento e esse pensamento permeia o universo todo, nós estamos fazendo uma ação magnética. E John Bell finaliza a sua teoria dizendo: nós todos estamos interligados, muito mais do que imaginamos. Quando fazemos a prece aqui inicial, e todos nós recolhemos o nosso pensamento, também direcionando a Deus, a Jesus, ou até não pensando neles, mas todos nós recebemos as forças oriundas do coração de Jesus. Todos nós. É a ação magnética que muda a rotação de um elétron e muda as características, as propriedades de cada substância.
Isso é comprovação científica. Então, amar o inimigo, orar por quem nos persegue, é, antes de tudo, um compromisso nosso com o universo. É um compromisso nosso com o outro. É um compromisso nosso conosco mesmo. E isso vai influenciar, inequivocamente, as nossas encarnações futuras. Porque todas as encarnações são planejadas. Tem algum senão nisso. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas vejamos lá, na questão 213, a respeito dos gêmeos. Será que os gêmeos, eles estão envolvidos nessa condição de também amar o inimigo e orar por quem nos persegue? Ou existe uma simpatia entre eles? Então os espíritos vão responder para a gente que existe sim uma simpatia entre os gêmeos. Então eventualmente, nós observamos gêmeos, roupinha igual, né? Uma roupinha igual, né? Aquela fofura única. Paulo Cordeiro tem uma frase muito legal, que você olha assim para os filhos e fala, nossa, que coisinha fofa, dá vontade de morder. Quando ele cresce e começa a tomar suas decisões e fala que faz aquelas pirraça toda, você olha e pensa assim, poxa, por que eu não mordi? Paulo Cordeiro falava isso, né? Mas nós vamos observar no planejamento da encarnação essa simpatia, esse querer ficar junto um do outro. Mas, como os espíritos nos respondem, não é uma regra. Existem casos em que são opositores? Existe sim. Mas, na maioria dos casos, os gêmeos são simpatizantes, são espíritos afins, simpatizantes do mesmo interesse. Agora, essa simpatia vai influenciar o seu lado moral? Diretamente não. O que é uma influência direta, né? Então nós temos uma influência física direta, que são os caracteres genéticos. Mas os caracteres morais vai de cada espírito. Cada um de nós somos uma individualidade. Temos os nossos interesses, temos os nossos gostos, temos aquilo que nós queremos fazer, mesmo quando ninguém está olhando. Temos isso, ou não temos? Né? Mas, diretamente, não. Então, nós vamos observar que existe realmente a condição de nutrição do ódio de um gêmeo pelo outro. Nós tivemos no final do ano passado, 2025, lá no Rio Grande do Norte, um gêmeo matou o outro. Entraram num processo de discussão e um matou o outro. É raro? É raro, mas acontece. Ora, temos uma outra classificação de gêmeos que nós vamos observar mais à frente, que é a caso dos gêmeos siameses. Mas nós vamos observar também que lá no livro Evolução em Dois Mundos, na sua segunda parte, seu capítulo 6, André Luiz vai falar da justiça na espiritualidade. Ora, gêmeos pressupõem, dizem os espíritos afins. Beleza. Mas tem o caso dos inimigos, como nós vimos aqui, né? E essas encarnações são todas elas planejadas? Ou seja, eu estou lá no plano espiritual, vou reencarnar. Aí chamo ela para chegar e falar para mim, olha, vamos reencarnar junto como médium e tal. Já há um planejamento, mesmo que simples, mas já acontece um planejamento, né? Mas existem espíritos que não têm essa condição. Então, André Luiz, lá no Evolução em Dois Mundos, na sua segunda parte, seu capítulo 6, vai dizer para a gente, olha, tem espíritos que não conseguem fazer, não estão capacitados. Tem carteirada aqui? Tem, não tem? Não tem carteirada aqui na Terra? Será que tem carteirada lá também, no plano espiritual? Então, para evitar isso, olha, existe um tribunal, olha o que André Luiz fala, existe um tribunal com magistrados
nobres, elevados, em que eles vão planejar, idealizar a encarnação daqueles espíritos que não têm condição. Que não tem condição. Vamos pegar um exemplo lá de Jesus Gonçalves, que é muito clássico, né? Ele reencarnou algum tempo atrás como um guerreiro bárbaro. Morreu. Se arrependeu. Aí ele volta como guerreiro bárbaro. O que ele fez? A mesma coisa de quando chegar à Terra como guerreiro bárbaro anteriormente. Fez a mesma coisa. Matou, roubou, conquistou. Morreu? Morreu. Então, olha só, agora você vai vir como um cardeal. Cardeal, na Idade Média, mandava para Chuchu. Não é? E ele vem como cardeal Richelieu. O que ele faz? Mata, rouba, conquista. Aí chega uma hora e fala assim, olha, senhor, eu não tenho mais condição de gerir a minha própria vida, nem a própria encarnação. Não sei mais o que eu faço. Então agora você vai lá para o Brasil, a terra da regeneração, com hanseníase, e você vai construir a tua vida. E ele reencarna aqui, no Brasil, com hanseníase. Tem contato com a doutrina espírita, se transforma num dos maiores baluartes da doutrina espírita aqui na Terra. Chega um ponto que a gente pede socorro. Chega um ponto em que André Luiz dobra o joelho no umbral e fala, Senhor, eu não sei mais o que eu faço. Me ajuda. Nessa hora, nós entregamos por total, não vou dizer incompetência, mas não saber o que fazer para resolver a questão. Não chegamos num determinado momento da nossa caminhada e falamos assim, eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu preciso de ajuda. E não é vergonha nenhuma, não é vergonhoso pedir ajuda. Então, nós vamos observar que a questão dos gêmeos e dos gêmeos, principalmente os gêmeos siameses, traz uma possibilidade de reflexão para todos nós. Diz o espírito Lúcio que os gêmeos siameses, eles refletem a luta contra outros gêmeos siameses. Os gêmeos siameses, irmãos, eles refletem a luta contra dois outros gêmeos. O orgulho e a vaidade. Orgulho e egoísmo, perdão. Os irmãos siameses, orgulho e egoísmo, se ligam um ao outro e ambos lutam para que nada os ameace. Então, gêmeos siameses, aqueles ligados numa parte do corpo. Às vezes, dois espíritos compartilhando, gerindo, mantendo o mesmo corpo. Sabe o que os une? Diz lá o espírito Lúcio. O determinismo da lei de causa e efeito. O que é a lei de causa e efeito? A cada ação corresponde uma reação. Fez mal para alguém? Tem que acertar. Existem várias formas para acertar. Agora imagina a situação. Somos inimigos. Brincadeira. Somos inimigos ao longo de encarnações. Então olha só, bota os dois na mesma família para ver se resolve. Não resolveu. Um matou o outro. Então bota os outros agora como mãe e filho. Vamos ver se resolve. Não resolve. Não tem noticiários que a gente observa filho agredindo mãe, mãe agredindo filho. Não tem? Não resolveu. Aí, fazendo aqui uma brincadeira, chega o Espírito Superior e fala assim, Senhor, eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu preciso de ajuda. Aí a natureza age. Vamos dizer assim, a lei de Deus age, né? E o mesmo óvulo é compartilhado por dois espíritos. Muitos deles ligados pela cabeça, que pressupõe uma ação da inteligência contra o outro.
ou pelo fígado. Já ia falar fígado aqui, mas o fígado é aqui. Ou pelo fígado, também dando uma ideia de espírito bilioso contra espírito bilioso. Tem um exemplo lá na Índia, da menina chamada Lakshmi Tatma, 2 anos de idade. Lakshmi e sua irmã, elas estão ligadas pelo ventre. Lakshmi tem uma aparência normal, cabeça, tronco, membros superiores e 4 membros superiores e 4 membros inferiores. E uma forma, vamos dizer assim, amorfa de alguma coisa viva que está ligada a ela pelo ventre. Não tem cabeça, não tem boca, nariz, é uma forma, é uma coisa horrenda. Ela já teve 30 cirurgias para separação. Não conseguiu. Não conseguiu. Será que precisa chegar nesse ponto? Será? Será que de tanto sentimento de ódio que carrega-se, será que precisa deixar nesse ponto? É tão difícil chegar assim e falar, puxa, pisei na bola, desculpa. É difícil. A gente sabe que é. A gente sabe que é. Mas tem que quebrar. É um círculo vicioso. É uma ideia fixa em cima de uma ideia fixa que precisa ser quebrada. A partir do momento em que você destina ao teu inimigo o amor e ora na direção daquele que está te perseguindo, você quebra esse círculo vicioso. E quando quebra esse círculo vicioso, até mesmo numa intenção, você gera condições para que aconteça contigo ou nessa situação o mesmo que aconteceu com a mulher adúltera. O que Jesus falou para ela quando libertou? Vá, minha filha, vá e não peques mais. República Dominicana, 1988. 2 meninas nascem siamesas pelo fígado. O fígado normal, nosso, pesa no máximo 1,5 kg. O fígado compartilhado por essas 2 meninas pesava 5 quilos. Sabe aquele saco de arroz de 5 quilos? É o fígado das meninas. Olha como Deus atua dentro de uma condição de merecimento. Sabe quem é a maior autoridade nas Américas sobre separação de siameses? É o Dr. Everett Koop, do Hospital Infantil na Filadélfia, distante 3.000 quilômetros da República Dominicana. E o Dr. Everett Koop passa a sonhar com as 2 meninas. E ele pensa assim, poxa, tive um sonho estranho, isso aí que estava operando 2 meninas, separando. Você conosco fala assim, não, você foi ao plano espiritual e separou lá. Mas a coisa é mais profunda. Ele sonha seguidamente com as meninas e ele fazendo a separação. Até que uma vez ele sonha com a República Dominicana. Ele, poxa, já sei das meninas, já sei onde é. Ele teve a iniciativa, podia deixar para lá, né? Teve a iniciativa de buscar a embaixada da República Dominicana, querer saber que local é aquele. Ele bancou, pagou a sua ida lá para avaliar, trouxe as meninas, melhor, levou as meninas para o Hospital Infantil da Filadélfia, ele arcando com todas as despesas. As meninas passaram
9h30 num centro cirúrgico, com ele, Dr. Everett Cooper, com sua equipe. E a equipe, ao final, falou assim: eu nunca vi o Dr. Cooper agir desta forma. Porque ele, cirurgião habilidoso, ele estava muito mais rápido nas mãos do que de costume. Em determinados momentos, ele ficava com os olhos fechados e promovendo a cirurgia de separação. Sabe o que aconteceu? Sucesso total. Aquele fígado de 5 quilos se transformou em 2 fígados de 1,5 kg. E as 2 meninas foram separadas. Sabe aquele lance de Jesus? Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. É um caso bem emblemático. Bem emblemático. Então, nós vamos observar ao longo dessas colocações que nós não transmitimos herança moral direta, mas transmitimos herança material, cromossomial. Mas transmitimos herança moral indireta. Sabe aquela orientação do pai para os filhos, do cuidado dos pais para os filhos? A experiência dos pais orienta a vida dos filhos. Isso é uma transferência de moral indiretamente. Ele vai usar? Não sei. Ele pode usar? Pode. Se usar, beleza para ele, ótimo para ele. E ótimo para mim também, que eu vou ter noite de sono tranquila. Vai de cada um. Então, somos espíritos imortais, cada um com a sua caminhada, cada um com o seu interesse, cada um com a sua construção. Cada um de nós aqui chegou em momentos diferentes. Isso traduz o interesse de cada um de nós. Lá na questão 215, Kardec pergunta assim: por que nascemos em determinado povo, em determinada cultura? Resumindo, então cada povo tem a sua característica, cada povo tem a sua também característica física. Você já chegou num lugar, fazendo um parênteses, você já chegou num lugar que não conhecia, mas chegou e gostou logo? Todos nós já aconteceu isso conosco, né? Nós chegamos no local, você vai aonde? Não, vou lá ver como é que é, não sei como é que é, vou ver tal. Quando chega lá, você adora aquele local. Mas por quê? Porque as pessoas que compõem aquele local e eu comungamos do mesmo interesse. Somos pessoas afins. Assim também com os povos. Há um canal, não sei nem se ainda existe esse canal, de estrangeiros que falam aqui do Brasil. Uma menina falou assim: puxa, na Rússia eu não consigo pegar acerola na rua. Aqui você pega. E uma outra fala assim: eu nunca vi alguém abraçar um estranho no país de onde eu moro. Aí você vai num jogo de futebol, acontece um gol do teu time, quem já foi sabe como é que é, né? Acontece um gol do teu time, você vai abraçar o cara que está do teu lado, você não sabe nem quem é o cara. Não é assim? Então, para outras nações, isso é uma coisa impensável, impraticável. Mas aqui no Brasil é comum. Não é à toa que nós somos classificados como um povo muito acolhedor, muito fraterno.
em comparação com outras nações. Eles chegam e ficam maravilhados com essa vibração. Ainda há pouco nós estávamos lá no Leon Denis falando sobre um processo de renovação que permeia todo o estudo da obra, e o amigo estava falando justamente sobre essa questão de simpatia. E na Gênesis, no capítulo 14 da Gênesis, que vai falar sobre os fluidos, Kardec tem lá uma frase fantástica, que ele vai dizer: o perispírito é uma fonte incessante de fluidos. Ora, nós aprendemos que somos compostos por espírito, perispírito e corpo. O que é esse perispírito? É aquele, vamos dizer assim, aquele elemento que vai juntar o espírito ao corpo, né? Só que esse elemento, sob a ação do espírito, ele emite muita energia, muito fluido. Não tem aquelas pessoas que você fala: ih, lá vem fulano, não gosto nem de chegar perto. Acontece, não acontece? Mas também acontece aqueles que você quer ficar junto, em que vai regular a relação com os gêmeos. Quando a outra vai regular a relação com outros gêmeos, os siameses. Mas também vai regular a relação entre povos de uma nação. Eu volto e meio, eu boto lá em casa um vídeo que é muito legal. Acho até que eu já falei isso aqui, sobre flash mob. Flash mob é uma reunião onde um começa a dançar sobre uma música, o outro dança, daqui a pouco está todo mundo dançando. E lá na cidade de Cork, na Irlanda, em novembro é muito frio lá, né? Ela está bem no extremo norte do planeta. Em novembro faz muito frio e os comerciantes tiveram uma ideia legal. Eles botaram uma música que fala do sol, uma reverência ao sol, e começou a botar essa música em caixa de som numa praça, e alguns dançarinos contratados para isso. Fizeram isso. Daqui a pouco está todo mundo dançando. Estava todo mundo dançando. Sabe aquele velhinho que chega com a bengala? Ele largou a bengala para lá e foi dançar. Ou seja, é uma vibração, é um estímulo que cura. E acreditem, o sol apareceu. No final da música, o raio de sol penetra no meio daquela multidão. Isso é coisa de celta, daquela época, daquela região, né? Isso é coisa de celta. Mas funciona, né? Funciona. Então, tem as características físicas daquele povo e tem as características físicas do nosso povo, né? Então, nós podemos dizer assim: cada povo é formado ou está formado pela analogia de sentimento. O mesmo sentimento, mas não há generalização. O amor é a generalização. Porque nós temos um povo, conhecemos muito bem, um povo muito guerreiro, e será que todos ali são? Ou será que tem pacíficos, espíritos mais pacificadores, implantados, podemos dizer até assim, implantados mesmo, sob o planejamento de Deus e a ação de Jesus naquela nação, para fomentar: olha, não precisa nada disso, vamos conversar, vamos bater um papo. Tá. Né? Então, assim como o disciplinado fica no Brasil, outras características também devem ficar em outra nação. Na questão 216, nesses 5 minutinhos, Kardec, os espíritos vão dizer, sobre a pergunta de Kardec, que o espírito é sempre o mesmo. Às vezes como senhor, às vezes como escravo. E ele vai dizer assim: olha, sempre crescendo. De orgulhoso e mau, uma hora se tornará humilde e humano. Todos que tiveram contato direto com Jesus mudaram. Guardem isso. Todos que tiveram contato frente a frente
com Jesus mudaram. O centurião Longinos, que espeta a lança no abdômen de Jesus, dando o golpe fatal. Verte água do abdômen do Cristo, que atinge os olhos do centurião, que tinha uma deficiência ocular. E ele é curado. Esse centurião atende um pedido de Jesus. Aí Jesus chega para ele e fala assim: Longinos, você não quer encarnar lá no Brasil não para dar uma ajuda? E ele vem como Dom Pedro II. Estabelece contato, que Dom Pedro II adorava uma astronomia, estabelece contato com um astrônomo lá na França, Camille Flammarion, que é a encarnação de Galileu Galilei. Já imaginou o centurião romano conversando com Galileu Galilei? Só Jesus mesmo possibilitando isso, né? E Pôncio Pilatos lavou as mãos, não quero nem saber. Eurípides recebe mensagens de Pôncio Pilatos sobre a coordenação de Vicente de Paulo. Olha Pôncio Pilatos, que aqui diz no livro Eurípides, Médio de Jesus. Está acabando. Diz Pôncio Pilatos: todos deveriam guardar no coração as lições do Sermão do Monte. Pôncio Pilatos, o espírito Pôncio Pilatos falando: todos nós deveríamos guardar no coração as lições do Sermão do Monte. Todos nós deveríamos guardar no coração as bem-aventuranças. Lembra no início, Emmanuel, que as bem-aventuranças devem estar no coração e na consciência, ajudando a desenvolver a inteligência, para que possamos entender as nossas deficiências morais e poder mudar, para que não mais siameses, mas gêmeos, amigos, gêmeos simpáticos, na luz e não no ódio. Que Jesus nos abençoe nessa nossa caminhada de implantar, ajudar a implantar o reino de Deus, a harmonia cósmica em nós e na nossa casa planetária. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Eu acho que todo o ensinamento, todo o estudo que ele trouxe para a gente vem ao encontro do que a gente hoje conversou, não é? Quem estava lá no nosso curso, como a espiritualidade traz para a gente aquilo que a gente realmente precisa, e você só veio reforçar. Vários pontos que você abordou foram abordados hoje. Isso é muito interessante, te agradeço muito. Nós vamos agora para a segunda parte do trabalho aqui do salão, diminuímos as luzes só para manter a concentração, não tem nada de misticismo. A gente vai dar início ao passe. O Adriano vai ficar na direção. Podemos iniciar.